meus queridos e queridas, uma boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Pensando Fora da Caixa. Hoje eu estou aqui na 11ª Conferência de Assistência Social do Estado de São Paulo, em Águas de Lindóia, dialogando, discutindo, conversando, fortalecendo o SUAS sempre, isso é importantíssimo. E quero falar bem rapidamente, trazer uma reflexão, na verdade, sobre um artigo que nós sempre trazemos à voga. Eu costumo dizer para os conselheiros tutelares aí pelo nosso Brasilzão o seguinte, eu esqueci até de tirar o crachá, de que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma catequese. O que é catequese? É aprendizado por repetição. Você tem que ler, reler, ler o tempo todo. E quando você cansar e achar que já sabe tudo, você volta e lê tudo novamente. Ok? Porque só assim nós vamos compreender de fato qual é o papel do conselheiro tutelar na sociedade, qual é o papel do conselheiro tutelar no seu colegiado, qual é o papel do conselheiro tutelar. Só assim e não tem outro jeito, tá? Então hoje eu quero falar sobre o artigo de número 98. Marca aí, artigo de número 98. Porque o artigo de número 98, ele é bem claro. E essa clareza dele nos leva a duas perguntas que é importantíssima o conselheiro tutelar, o colegiado, fazer para si mesmo quando recebe uma informação de violação do direito. Veja bem, eu não disse denúncia, porque nós temos que mudar essa nomenclatura que é muito policialesca, né? E nos relembra e nos remete ao Código de Menores ainda. Então vamos parar de falar denúncia, informação de violação de direitos. Bom, primeira pergunta que se deve fazer é importantíssima. Qual é o direito violado? E aonde nós vamos verificar o direito violado? Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são os direitos fundamentais. E nos direitos fundamentais como saúde, educação, convivência familiar, entre outros, esses são direitos que não podem ser violados. Então você tem a primeira pergunta, qual o direito violado? Se há um direito violado, então existe uma ação do Conselho Tutelar? Existe? Existe. E aí a gente vai lá para o artigo 98, onde se pergunta quem é o agente violador. E aí nós temos assim, no caput, né, do artigo 98, as medidas de proteção à criança e adolescente, estou lendo aqui no Estatuto, são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei, qual a lei? Estatuto da Criança e do Adolescente, forem ameaçados ou violados. Veja bem, que o legislador deixou bem claro, ameaçados. Sabe aquela história, conselheiro? Onde tem fumaça, tem fogo. Você tem que analisar, tá? Não só superficialmente, mas o contexto que há atrás daquele texto também. Ameaçados ou violados. Aí nós temos, no inciso 1º, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Inciso 2º, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Inciso 3º, em razão da sua conduta, de sua conduta. Vamos conversar de trás para frente. Inciso 3º, em razão de sua conduta. A criança e o adolescente também violam o seu próprio direito, ok? Eles violam o seu direito, sim. E aí o conselheiro tutelar, eu sempre falo, o colegiado, precisa verificar quais medidas que serão aplicáveis a essa autoviolação, vamos colocar assim, por parte dessa criança e desse adolescente. E aí, eu vou deixar isso para você pensar um pouquinho, as medidas que podem ser aplicadas, onde elas estão no artigo de número, vai lá e dá uma olhadinha. Aí o inciso 2º, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Pai, mãe, responsável, viola direito de criança e adolescente. Vamos dar um exemplo hipotético, que acontece demais. Essa criança, uma criança tem 7, 8 anos, ela não vai na escola, porque ela diz que não gosta de ir para a escola, que ela não curte ir para a escola, tá? De quem é a responsabilidade é da criança, ela está violando o próprio direito? Está, mas o pai e a mãe estão sendo omissos, ok? Então, tem que ser analisado isso também. E até ser analisado porque ela não vai na escola por qual razão? Qual é a responsabilidade do pai e da mãe? E aí eu venho para o inciso 1º, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Ela não vai na escola por quê? Por conta dos pais? Por conta de algum problema que aconteceu na escola e que a escola não conseguiu detectar e a escola representa o Estado? Então, são esses 3 tipos de agentes violadores. São esses 3 tipos de agentes violadores. Então, a pergunta que você tem que fazer sempre, conselheiro tutelar, primeiro, qual é o direito violado? Artigo de número 4, tá?
Segundo, qual é o agente violador? Artigo 98. Pronto, se você entender isso, você já entendeu pelo menos metade do Estatuto da Criança e do Adolescente e, por consequência, as ações que você tem que tomar dentro daquilo que está lá no artigo de número 136, no inciso 3º, a linha A. O Conselho Tutelar, ele requisita... E aproveitando que eu estou falando da questão da requisição, é muito importante sempre bater nessa tecla e sempre dizer para você, Conselho Tutelar, ele não executa, ele requisita. Artigo de número 131, finalzinho, o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, o que ele faz? Ele zela pelo cumprimento dos direitos. Zelar pelo cumprimento é fiscalizar para que alguém cumpra, não é executar aquilo que o outro deve fazer. Ou seja, você está usurpando função? Tá errado, não faça isso. Tá bom, gente? É isso, bem rapidinho, beijo no coração de vocês, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, clique no sininho aqui, quando você clicar você vai receber os vídeos aí sempre do Pensando Fora da Caixa, Lauro Trindade, tá? Beijo enorme no teu coração, o Pai do Céu te abençoe, sempre lembrando que conselheiro tutelar você sozinho é bom, mas você no seu colegiado é imbatível. Beijo, fique com Deus.